Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do TC School, a sua escola como investidor. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma análise Matrix, que é aquela análise que a gente usa o TC Matrix, a plataforma de análise fundamentalista do TC. Você pode acessar o TC Matrix de forma gratuita com o link aqui na descrição e ter acesso à análise fundamentalista de todas as empresas na nossa bolsa. Então usem o TC Matrix para avaliar e analisar as empresas, o link está aqui na descrição. Agora bora para a tela do computador para a gente analisar hoje a Raia Drogasil, código de negociação RADL3, para entender os fundamentos da empresa, o crescimento, as margens, a rentabilidade e tudo mais que vocês precisam saber para entender e avaliar essa empresa. Entrando aqui no TC Matrix, a primeira coisa que a gente sempre olha é o histórico de cotações da empresa. Clicando aqui em Max, a gente consegue observar esse histórico. Lá em 2011, as ações da Drogasil estavam sendo negociadas aproximadamente R$ 2,00 e hoje a empresa está sendo negociada aí a R$ 26,00, dia 17 de março de 2021. Então, a gente vê uma valorização aí de aproximadamente 13 vezes o capital investido no espaço de 10 anos, realmente, uma empresa que gerou muito valor aí para os seus acionistas. O valor de mercado hoje da Drogasil é de 42 bilhões de reais. É uma empresa grande, mas não chega a ser as maiores do Brasil quando você compara com a Ambev, Itaú e Bradesco, mas já tem um market cap razoável aí para a bolsa brasileira. A gente vê um beta de 0,17, bem abaixo aí da média do mercado, um beta bem baixo mesmo, e uma relação preço-lucro aí de 86 vezes, bem esticada. Nós vamos debruçar mais sobre isso na parte de valuation da Raia Drogasil. Então, entrando agora primeiro em valuation na parte financeira, nós vamos entender algumas métricas aqui da companhia, começando pela liquidez. A gente vê a Drogasil com a liquidez muito boa, a liquidez corrente acima de 1, uma liquidez geral também acima de 1, uma liquidez imediata um pouco baixa, mas pelo segmento que ela atua não precisa assim de tanto dinheiro em caixa, uma liquidez seca aí de 0,6 vezes. Então, de forma geral, os indicadores de liquidez bem tranquilos aqui da Drogasil. Antes de olhar para margens, vamos dar uma olhada para endividamento. A gente vê uma composição do endividamento aí aproximadamente 70% a 80% da dívida no longo prazo. Então a empresa tem sim uma folga de caixa, um endividamento bem longo, uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,4 vezes, lembrando que esse indicador mostra quantos anos de lucro operacional a empresa precisaria para pagar o endividamento dela. Então nesse caso aqui, 0,4 anos de lucro operacional já são suficientes para pagar toda a dívida aqui da Raia Drogasil. Uma dívida líquida sobre o patrimônio de 0,17 vezes e um grau de endividamento de 12%. Então a empresa também tem indicadores de endividamento muito tranquilos, uma dívida longa, baixa em relação ao patrimônio, baixa em relação ao lucro e bem controlada. Olhando para a parte de rentabilidade, a gente vê a Drogasil com a margem bruta próxima aí de 30%. Você consegue observar que já tem alguns anos que ela tem mantido essa margem. Então a empresa tem sim uma boa margem e tem se mantido constante ao longo dos anos. Uma margem EBITDA na faixa aí de 10% hoje, recorde histórico, contra uma média histórica aproximada aí de 7%. Lembrando que ela é uma empresa varejista e nesse setor as empresas atuam com margens muito mais baixas. O mesmo produto que a Drogasil vende, a Pague Menos vende, a Droga Raia vende, a Drogasil vende, a Pacheco vende, todas as farmácias vendem praticamente os mesmos produtos. Então não tem muito como ter um diferencial em termos de preço, por isso que as margens são aí um pouco mais apertadas nesse setor. Isso aí é uma regra, tá pessoal? Se for analisar o supermercado, se for analisar qualquer varejista, você vai observar margens menores. Em termos de margem líquida, hoje 2,5% e um histórico aí de 3 a 4%. Então, dadas as proporções do setor, ela tem conseguido manter as margens pelo menos constantes aí ao longo dos anos. Teve uma quedinha agora em 2020. Quando a gente olha para o ROI da empresa, hoje na faixa de 11%, a média histórica aqui de 15 a 20%. A empresa também tem uma boa rentabilidade sobre capital investido pela ótica do patrimônio líquido. Olhando para o ROIC, a rentabilidade geral sobre capital investido, a gente vê aí 20% nos últimos anos. Então a empresa tem sim uma alta rentabilidade sobre capital investido, tanto pela ótica do acionista, que seria o capital próprio, quanto pela ótica do credor, que seria o capital de terceiros. Quando a gente está falando do ROIC, a gente está olhando o retorno da companhia, o NOPAT, o lucro operacional depois dos impostos, dividido por todo o capital investido, tanto capital próprio quanto capital de terceiros. Essa, na minha opinião, é a melhor métrica de rentabilidade que a gente pode olhar, é o ROIC da empresa, nesse caso aqui bem elevado, na faixa de 20%, se mantendo constante nos últimos anos. Então a empresa tem sim uma boa liquidez, a gente pode observar uma boa capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, observa boas margens para o setor, tem que entender que no setor de varejo as margens estão mais apertadas, uma rentabilidade bem interessante aqui, tanto pela ótica do patrimônio líquido quanto pela ótica do capital total, e indicadores de endividamento muito tranquilos também, empresa com uma dívida muito controlada em relação às suas métricas financeiras. Olhando agora em termos de fundamentos, vamos observar como é que está aqui na análise horizontal o crescimento da Drogasil, começando pelo crescimento de receitas. A gente observa um crescimento de 17% de 2016 para 2017,
12% de 2017 para 2018, 19% de 2018 para 2019 e 14% de 2019 para 2020. Então a empresa cresce muito forte aí, ano contra ano. A gente pode observar um crescimento médio aproximadamente de 15% nos últimos 4 anos, realmente cresce de forma muito acelerada. Quando a gente observa o resultado líquido, o lucro mesmo da empresa, a gente consegue observar um crescimento de 14%, uma leve queda de 1%, um crescimento de 50% e uma queda agora de 37% em 2020, devido ao ano adverso que a gente está vivendo. Mas a companhia continua entregando um crescimento de receita muito acelerado e, de certa forma, o lucro vem acompanhando. Tirando agora o ano de 2020, que ela teve um resultado um pouco pior em termos de lucro, a gente consegue observar aí nos últimos anos um crescimento também do lucro da companhia. Agora vamos falar de valuation em termos de métricas e múltiplos de valuation. A gente vê um dividend yield de hoje de 0,5%, então a empresa, apesar de distribuir fatia relevante do lucro em forma de dividendos, esse payout aqui está completamente distorcido. Vou até mandar lá para o pessoal da equipe do Matrix para ajustar, esses indicadores estão errados, mas a Drogasil distribui mais ou menos 50% do lucro dela. Então, mesmo com um dividend yield, com um payout alto, ela tem um dividend yield baixo. Por quê? Porque o preço-lucro é muito alto, o mercado ainda precifica um crescimento futuro aí da Drogasil. A gente vê uma relação EV/EBITDA também distorcida, tá, pessoal? Vamos considerar os resultados aqui de 2019 para trás. Acredito que os de 2020 estejam corretos, mas os de 2019 para trás estão bem distorcidos. A gente vê um EV/EBITDA de 18 vezes, então é realmente essa avaliação da Drogasil hoje que está bem em linha com o crescimento dela, né? Ela negocia 18 vezes em relação ao EV/EBITDA e tem crescido 15, 20% ao ano, então não está um valuation tão absurdo frente ao crescimento da empresa. Consegue observar um preço-lucro de 76 vezes, esse sim um pouco mais distorcido, porque esse ano o lucro foi bem impactado negativamente, então o EV/EBITDA a gente consegue ter uma análise mais assertiva. E um payout hoje de 40%, ou seja, em 2020 ela distribuiu 40% do seu lucro em forma de dividendos. Então essa aqui foi a Drogasil, uma empresa que gerou muito valor para os seus acionistas devido ao crescimento que ela apresentou, tem boas margens, tem uma boa rentabilidade sobre o capital investido, bons índices de liquidez e também endividamento controlado. Aqui no TC Matrix vocês conseguem observar os principais acionistas da empresa, vocês conseguem observar os eventos que vão acontecer com a companhia, conseguem observar aqui na parte de perfil qual que é a diretoria, qual que são os conselheiros da companhia, na parte de auditoria ter acesso a ITR, DFP e todos os demonstrativos contábeis, e tudo isso e mais um pouco vocês têm acesso aqui no TC Matrix, que é a plataforma de análise fundamentalista no TC. Então não deixem de acessar, link aqui na descrição, entrem no TC Matrix e comecem a fazer a análise das empresas que vocês querem investir. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar um like e ficar ligado nos próximos vídeos aqui do canal do TC School. Um forte abraço e até o próximo vídeo.